começar falando sobre a política fiscal e a taxa de juros. A primeira década do século XXI foi marcada por uma elevada liquidez nos mercados mundiais, acompanhada por um crescimento dos países emergentes. Entretanto, após a crise de 2008, essa situação se reverteu, criando um buraco fiscal, onde os países tinham mais despesas do que eles conseguiam arrecadar. Segundo a teoria, quando nós temos uma situação fiscal mais frágil, nós devemos exercer pressão para elevar a taxa de juros. E essa pressão pode ser feita a partir de 3 canais, segundo Leal. O primeiro canal seria o efeito crowding out, onde o consumo do governo aumenta, fazendo com que o setor privado realize uma poupança ao invés de investir no consumo. O segundo seria o risco de default na dívida pública, onde os agentes buscam um prêmio maior devido ao risco do investimento. E o terceiro seria o risco de monetização da dívida pública, onde os governos possuem um alto nível de endividamento e ficam tentados a recorrer a políticas inflacionárias para diminuir o valor da dívida real. Com a crise, alguns países emergentes apresentaram piora significativa em suas finanças, como é o caso da Bulgária, do Chile e da Rússia, enquanto outros conseguiram manter estável a sua situação fiscal, como é o caso da Hungria e do Brasil. Com relação ao comportamento da taxa de juros dos títulos soberanos, com vencimento em 10 anos, percebe-se que existe a relação entre o déficit fiscal e a taxa de juros não é muito clara, porque alguns países apresentam piora fiscal junto com o aumento dos juros, como é o caso da Rússia, enquanto outros tiveram a redução da taxa de juros mesmo com o aumento do déficit, como a Bulgária e o Chile. Ao falar como a política fiscal afeta a taxa de juros, nós percebemos que a literatura apresenta basicamente 2 vertentes, que seriam a análise em single country e a análise de painel de países. A maioria dos estudos eles tratam apenas de países desenvolvidos, pois é muito mais difícil encontrar dados sólidos a respeito de vencimento de títulos de longo prazo para países emergentes. Percebe-se então que, diferentemente dos estudos de single country, eles não utilizavam os déficits esperados e os estudos de painel mostram os resultados bem mais consistentes. Podemos inferir então da análise apresentada que uma política fiscal mais frouxa leva a um aumento da taxa de juros, que a melhora do saldo em conta corrente possui efeito negativo nos juros e, com relação ao PIB, podemos perceber que, por um lado, o maior crescimento gera maior receita e diminui a dívida em relação ao PIB, e, por outro lado, o maior crescimento aumenta a demanda por recursos na economia, o que pressiona os juros para cima. A inflação exerce pressão positiva nos juros nominais, contudo, seu efeito sobre os juros reais é dúbio. E, com relação aos fatores externos, nós podemos perceber que uma política fiscal mais frouxa leva a um aumento generalizado das taxas de juros internas dos grandes países e um aumento da aversão ao risco por parte dos investidores internacionais pressiona para cima a taxa de juros, principalmente de países emergentes. No artigo publicado por Vitor Cesarini, ele estimou um modelo para explicar o comportamento da taxa de juros de títulos soberanos, além de realizar uma análise específica para a taxa de juros brasileira, o porquê era tão superior aos outros países. Foi utilizada uma base de dados de taxa de juros e títulos soberanos de longo prazo para os países emergentes. A base é formada por dados trimestrais que vão do último trimestre de 2016 até o último de 2014. Os países da amostra foram África do Sul, Brasil, Bulgária, Chile, China, Coreia do Sul, Colômbia, Hungria, Malásia, México, Polônia, República Tcheca e Rússia. As variáveis explicativas foram fundamentos internos e fatores externos. Os fundamentos internos representam déficit nominal, saldo de conta corrente, crescimento do PIB, taxa de juros a curto prazo, inflação e abertura econômica. Já os externos são taxa de juros livre do risco, aversão aos riscos dos investidores internacionais e política fiscal internacional. Todos esses tópicos foram apresentados em gráficos. Dentre todos os países, o Brasil foi o país que apresentou a menor abertura econômica em todos os períodos estudados. Já a Hungria foi a primeira colocada. Enquanto observamos o gráfico, a dívida pública do Brasil
ficou em segundo pior lugar, perdendo apenas para a Hungria. Podemos dizer que a nossa taxa de juros se deve muito aos resultados dos fundamentos internos. O artigo nos apresentou um modelo de correção de erros, chamado Pollard Mean Group. O modelo separa as variáveis que afetam a longo prazo o nível de equilíbrio e as variáveis que devem ser efeito apenas no curto prazo. Segundo o modelo, as variáveis significativas foram taxa de juros de risco e aversão aos riscos dos investidores internacionais. Eles aumentam a taxa de juros dos países emergentes. Já o saldo em conta corrente e a abertura econômica afetam de forma negativa a taxa de juros. A dívida bruta possui efeito não linear sobre os juros, sendo que seu efeito passa a ser positivo somente quando a dívida ultrapassa 26% do PIB. A partir desse limiar, quanto maior o valor da dívida, maior o seu efeito marginal. Ao comparar os indicadores brasileiros com a média dos outros países, percebe-se que estamos numa situação confortável. A nossa dívida bruta sempre foi acima da média dos outros emergentes e a nossa abertura econômica sempre foi abaixo. O saldo em conta corrente e a inflação sofrem constante piora desde 2008 e desde então estamos com a pior média. Qual o impacto de alguns fundamentos internos da taxa de juros? A dívida afeta de forma positiva a taxa de juros via 3 canais: Crowding Out, risco de déficit e risco de monetização. Já a abertura econômica afeta de forma negativa. Quanto maior a abertura econômica do país, mais eficiente é a utilização dos recursos e fica mais fácil conseguir um financiamento externo. A taxa livre de risco possui um efeito positivo. Uma taxa de juros menor aumenta a liquidez no sistema financeiro e favorece a entrada de capitais nos países emergentes, reduzindo a taxa de juros nesses países. O superávit nominal é esperado que seja negativo. Ele exerce uma pressão substantiva sobre a liquidez mundial e pressiona a taxa de juros para cima. Os países desenvolvidos não foram incluídos nessa amostra, devido às diferenças que existem entre esses países e os emergentes. As diferenças que se destacam são o nível de desenvolvimento institucional, maior confiabilidade nas finanças públicas e o nível de riqueza.